Estamos de volta. Programa Bíblia em Foco através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Eudcepô e conosco está o pastor Ismael Oliveira, e agora são 10h21. Nós hoje tá bombando nossa live. Já estamos online aí, missionária Rejane, a Geusa, que está lá em Foz do Iguaçu, juntamente com meu sobrinho, Ariel Jairan. Deus abençoe, meus amigos. Estamos com saudade de vocês. A irmã Érica Cibele já está presente. E também o irmão Agmar Rosa. Glória a Deus. É muita gente que está online já. E aí, meus irmãos em Cristo, eu tenho certeza que nesta noite, mais uma vez, o Senhor vai nos surpreender com sua palavra. E hoje, mais uma vez, nós iremos aprender mais uma porção das Sagradas Escrituras a respeito do reino ou reinar de Deus. E já sem perca de tempo, sem detença, eu estou passando a palavra para o pastor Ismael. Quero aproveitar aqui e já mandar também um abraço para a irmã Lourdes, que é lá de Luzimangues, e também o Josiel, o irmão lá de Luzimangues, o Moisés Souza. São os nossos irmãos ali da igreja de Luzimangues que estão nos acompanhando aqui ao vivo na live. Que Deus abençoe a todos. E nós vamos agora juntos estudar um pouquinho, né, a palavra de Deus, ver o que Deus tem para nós nesta noite. Começamos a falar sobre o chamado para o reino na aula anterior. E por que estamos falando do chamado para o reino? Porque João Batista foi o primeiro a ser chamado para o reino. E ele mesmo, quando começou a pregar, ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino. Então, ele foi o primeiro a falar sobre o reino de Deus. Então, ele foi o primeiro chamado. No entanto, como nós dissemos em aulas anteriores, João Batista acabou ficando de fora do reino. Eu sei que falar assim choca muitas pessoas que estão nos ouvindo, porque é um conhecimento bem novo, né? É porque, assim, todos nós, ao estudarmos a palavra de Deus as primeiras vezes, nutrimos uma grande admiração pelo ministério de João Batista e jamais imaginamos que João Batista ficaria de fora de um projeto tão grandioso, considerando até mesmo as próprias palavras de Jesus, quando disse: nascido de mulher, não há um maior do que João Batista. Então você começa a ter um choque de informações, né? Como assim? João Batista foi chamado para o reino, Jesus dá testemunho do ministério dele, diz que não havia nascido de uma mulher homem que fosse maior do que ele, e agora vem nos dizer que ele ficou de fora. Então é um choque de realidade, mas nós estamos aqui com muito compromisso com a palavra de Deus, para que a gente possa transmitir a você um conhecimento fundamentado, teológico, de forma que a gente cresça na revelação do reino, porque o reino de Deus é algo que nós precisamos entender. Se nós, como cristãos, não entendermos o reino de Deus, nós estamos perdendo uma grande parte do projeto que Deus criou para a nossa vida, né? E aí, quando falta essa compreensão, nós ficamos incompletos, né? Ficamos incompletos. Aliás, nós não entramos no projeto inteiro de Deus na nossa vida. Aí, pastor Eudes, uma coisa que precisamos considerar, né? O que é então esse reino de Deus? Quando nós falamos assim, fazer parte do reino de Deus, o que estamos querendo dizer com isso? Estamos dizendo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele abriu um espaço para que nós, homens, pudéssemos, além de sermos salvos, ou seja, salvo de quê? Da morte eterna, da separação definitiva de Deus.
além de sermos salvos, nós tenhamos um direito de governar com ele. Então, da mesma forma como funciona hoje, as coisas que nós percebemos, que nós vemos, nós temos pessoas que governam sobre a terra, pessoas que estão exercendo a autoridade de governo hoje. Ou seja, é um princípio lógico, né? É um princípio lógico. E nós aqui apenas fazemos sombra da realidade que é o mundo espiritual. E no mundo espiritual, Deus trabalha de uma forma muito superior, muito sublime. Então nós que estamos vendo um governo aqui, esse governo nem se compara a um governo de Deus, porque o governo de Deus é muito maior, muito majestoso, eterno. Para começar, ele não tem fim, né? Então só aí você já tira uma vantagem sem precedente. Os governos humanos são transitórios, eles são temporários, e o governo de Deus, ele é eterno, e ele é um governo que abrange não só a terra, mas abrange os céus. Olha só, né? Então a grandeza do reino de Deus é muito maior. É por isso que a Bíblia tem hora que fala reino de Deus e tem hora que refere a reino dos céus. Porque não é um governo apenas sobre a terra, mas é sobre os céus. E, meu irmão, acima da nossa cabeça tem muita coisa, né? Então, o que é falar assim, fazer parte do reino? É você estar habilitado para governar com Cristo. Cristo nos abriu essa oportunidade de nós termos, no tempo da eternidade, que é um tempo que não vai ter fim, de nós governarmos com ele. Muito bem, se Deus abriu esse precedente a nós, o que é necessário para que eu possa governar? E aí, por isso que, fazendo essa introdução, nós vamos entender por que João Batista ficou fora desse governo de Deus. Aí você fala assim, pastor, João Batista não foi salvo? Irmão, eu estou dizendo que salvação é uma coisa e reinar é outra coisa. Não temos nenhuma dúvida que João Batista foi salvo, não temos dúvida quanto a isso, mas com relação ao reino, o próprio Cristo disse que aquele que fosse menor no reino seria maior do que João Batista. Porque salvação é cidadania, né? Então o que Jesus está falando? Aquele que menos governar comigo ainda será maior do que João. Por quê? Porque João não pegou parte alguma em governo. Ou seja, ele não vai governar. Agora, qual é, pastor Eudes, então, o critério primordial para que eu possa, então, fazer parte desse projeto mega importante, maravilhoso, fantástico, que é governar com Deus? O que é preciso, então, que eu faça? É preciso que eu cumpra o que diz a palavra de Deus. Eu pergunto para pastor Eudes e os amigos que estão nos ouvindo aqui pela Rádio Paz. Se você tem uma empresa, se você tem um projeto muito grande, extraordinário, e você quer colocar pessoas para administrar esse grande projeto com você, aí você começa primeiro fazendo o quê? Fazendo um teste para saber quem é a pessoa que está habilitado, que está à altura de preencher esse cargo. Nós, como homens, fazemos isso. Você imagina Deus. O princípio da meritocracia. Quase não sai, mas é assim. Do mérito. Então você tem que ter mérito para poder alcançar uma posição de destaque. Você entra numa empresa e geralmente você entra vamos dizer assim, por uma porta aonde não é o topo da empresa. E geralmente, conforme você vai mostrando capacidade, competência, desenvolvimento, você vai
alcançando posições mais elevadas. Agora, é interessante, a cada posição elevada que você alcança, você também tem privilégios nessa posição. É a mesma coisa em relação ao reino de Deus. Quanto maior a posição que você alcançar no reino de Deus, mais privilégios você vai ter. Esse negócio é tão sério que quando se trata de uma empresa grande, até o lugar de dormir é diferente, o lugar de almoçar é diferente, tudo é diferente. O ambiente é diferente, a condição financeira é diferente, tudo é muito diferente. As regalias, responsabilidades, é outro nível. É outro nível. E no reino de Deus não é diferente. Não é diferente. E muito pelo contrário, nessa questão de nós admirarmos o reino humano. O reino de Deus, se você conhecesse, você admiraria muito mais do que o reino humano. Hoje, pastor Eudes, se um governador do estado chegar e fizer um convite para qualquer um dos que estão nos ouvindo e disser assim, olha, eu estou lhe dando a oportunidade de você ser um secretário de Estado. Você vai assumir uma pasta dentro do meu governo e você vai administrar todas as pessoas que estão envolvidas dentro dessa pasta. Aí eu pergunto a você, que pessoa iria dizer, eu não quero isso? A pessoa, quando vê uma oportunidade dessa, e tem gente que paga caro para estar numa situação dessa, então percebe o quanto é interessante você governar, e todo mundo estuda, né, e trabalha com essa finalidade de alcançar uma posição elevada. E esse negócio é assim, às vezes você olha para a nossa estrutura e você fala assim, não, mas é uma estrutura que está quebrada, é uma estrutura que está danificada, mas nós estamos falando de um projeto, de uma estrutura de sucesso. Muito bem. Agora, voltando à pergunta que eu fiz há pouco, se você é dono de um grande projeto, vamos supor uma grande empresa, e você está querendo colocar pessoas para administrar esse grande negócio. Como é um grande negócio, você precisa de várias pessoas, não é? Você precisa de vários diretores, coordenadores, supervisores e superintendentes, enfim, vai criando nomenclaturas e níveis de hierarquia dentro desse projeto. Certo. Se você tem um projeto e vai colocar pessoas, você vai analisar o quê? A capacidade dessa pessoa para assumir tal posição, certo? Então, essa posição, ela vai ser previamente avaliada em cada candidato. O que é que Deus está fazendo? O período da avaliação de Deus é o período que nós estamos aqui nessa terra. Porque a Bíblia diz, trabalhar enquanto é dia, porque à noite vem a hora que ninguém pode trabalhar. O Senhor está dizendo que a hora de nós provarmos que somos merecedores de governar com Ele é agora. É esse período de vida que Deus nos deu. Não haverá outra oportunidade além dessa. Porque o Senhor diz que vai chegar o momento em que ninguém mais vai poder trabalhar, ou seja, ninguém vai poder apresentar obra alguma. Esse é o momento. Aí tem gente que fala assim, mas todo mundo que for salvo, pastor, vai poder governar com Deus. Irmão, aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Quer dizer assim, nós já fomos salvos pela graça de Deus. Jesus teve misericórdia de nós, viu que nós não tínhamos condição de pagar o preço da salvação, Ele vem, paga o preço da salvação e aí nos salva, ainda diz assim, agora você, por ser salvo, ainda tem mérito de alcançar uma posição dentro do meu governo. Tá entendendo? É um princípio lógico. Uma pergunta simples. Todos os brasileiros fazem parte do governo da República Federativa do Brasil? Não fazem. Mas quase todos são cidadãos? É diferente. Se nós levarmos a uma proporção, pastor Eudes, nós diríamos que da população geral, quantos por cento estão na posição de governo? Rapaz, se couber em porcentagem, vai ser pouco demais. Menos de 10%? Eu acho que é bem menos. Bem menos de 10% são os que ocupam posições de governo. Isso numa esfera federal vai dar, acho que 0, alguma coisa. E por aí você tira que dentro da estrutura de governo, nós sabemos que não são todos que fazem parte dessa nação brasileira que tem
essa oportunidade ou que tem esse privilégio de estar numa posição de governar sobre a nação. Então, da mesma forma, nem todos os que vão ser salvos terão esse direito de governar. Não é assim. No reino de Deus também existe ordem, decência, e Deus trabalha por princípios. Deus não vai chegar lá e ser injusto, até porque a Bíblia diz que o reino dele é de justiça, né? Então ele vai ser muito justo na aplicação de quem vai governar com ele. Esse negócio é forte. Então vamos lá. Se você vai avaliar um candidato, vou fazer a seguinte proposta. O candidato A, ele recebeu as ordens, a determinação do papel que ele deveria fazer, porque você, como dono da empresa, diz: eu quero que você faça isso, isso e isso. O candidato A recebeu uma ordem, o candidato B recebeu outra ordem e o candidato C recebeu outra ordem. Ordens diferentes. E como que você avalia? Você vai avaliar se ele cumpriu na integralidade essa ordem. Então, por exemplo, o candidato A, ele cumpriu 30% do que você disse e depois ele falou assim: quer saber uma coisa? Eu vou fazer esse aqui do meu jeito. O candidato B, ele falou assim: olha, eu vou cumprir a determinação e cumpre 60% do que você disse. Aí, depois de 60%, ele fala assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais do jeito que o patrão está pedindo, não. Eu vou fazer do meu jeito. O candidato C, por sua vez, ele pega e obedece 100% da ordem que você deu. Pergunto para você, dos 3 candidatos, quem você vai contratar para governar no seu grande empreendimento? E aí? Acho que não precisa fazer um curso, não, para termos essa resposta. É uma pergunta difícil? Não. É uma pergunta muito fácil. Por que você Lógica. Por que você não contrataria a pessoa que só cumpriu 30%? Por que você não contrataria a pessoa que só cumpriu 60%? É porque para você, que é o dono, só interessa se a pessoa for 100% obediente à sua determinação. Se ela não for, ela não serve. Da mesma forma, pastor Eudes, é em relação ao reino de Deus. Quem produz a 30 não entra no reino. Quem produz a 60 não entra no reino. Só vai entrar no reino quem produzir a 100. Aleluia. Essa é a regra do reino. Olha só, revelação forte aí. E aí o bom, que quem produz 100, que é o servo obediente aí, Jesus chamou de servo inútil, né? Que foi aquele que apenas produziu o que foi dito. Exatamente. Ele, para entrar no reino, tem que ir um pouco mais além, a segunda milha, né? É o extraordinário. Esse negócio é forte. Agora veja como é o reino de Deus, e é uma coisa simples, pastor. Se Deus determinou que alguém fizesse a vontade dele, como? Olha, você vai, vamos uma suposição simples, você vai ser porteiro na minha casa, do primeiro dia ao último dia. Se você foi porteiro durante todo o tempo que Deus determinou, você atingiu 100% do que Deus determinou que você fizesse. Ao contrário de que muita gente pensa, para eu chegar a 100% do projeto de Deus, eu tenho que ganhar 100 almas por ano, eu tenho que crescer no ministério violentamente, eu tenho que começar como diácono, auxiliar diácono, presbítero, eu tenho que chegar a pastor. Não é isso, não se trata disso, se trata de você ser fiel à determinação que Deus lhe deu. Se Deus disse que você ia pegar um copo de água todo dia e levar para alguém, e você cumpriu isso, você atingiu 100%. Porque Deus, pastor Eudes, Deus não quer ninguém que venha trazer suas próprias opiniões para dentro do seu governo, porque Deus, ele é perfeito, ele só quer que você cumpra a determinação que ele já deu. Então, não se admite pessoas para governar que vá contrariar a ordem do soberano. Da mesma forma é Deus. Ele está nos testando. Se eu for obediente ao que ele determinou, 100%, então ele vai me colocar dentro do seu governo. Pastor Ismael, lembre-se do caso de Neemias. Era um copeiro. Sim. E olha o exercício que ele exercitou na sequência de uma liderança. E era um copeiro.
aí você tira, vamos pegar o exemplo que você citou. Ele, como copeiro do rei, tinha uma função, embora elevada na época, mas hoje, nos dias atuais, é como se fosse, né, a ralé. É lógico que naquela época não era. Quem servia o rei tinha um status como de um ministro hoje, né? Ele era muito bem visto e tratado, porque era a pessoa que tinha contato direto com o rei. Isso é privilégio. Isso diz reino, porque reino, quem tiver direito a estar mais próximo de Deus, vai ter mais poder, vai ter mais autoridade, vai ser melhor visto. O reino de Deus também é assim. Então, por isso que a recompensa do reino será proximidade com Deus. Quem tiver mais próximo de Deus, quer dizer, maior vai ser o status que essa pessoa tem no mundo espiritual, entendeu? Então, e quando Neemias, né, ele cumpre a função dele 100%, de forma que agrada o coração do rei, ele é levado a uma missão muito superior. Olha a posição que ele chegou em Israel, para reconstruir. Então, o projeto de alguém que carregava água, né, servia a mesa do rei, sempre à vista, né? Agora ele é elevado a uma potência muito mais, não dá nem para calcular quantas vezes maior foi o papel que ele teve por ele agradar o coração do rei. Da mesma forma somos nós, agradamos aqui o coração de Deus, estamos então apenas no início de alguma coisa, vamos dizer assim, nós nem imaginamos a grandeza que vai ser quando começarmos a entrar nesse projeto maravilhoso que é o governo de Deus. Então, é muito maior, é muito superior. Só precisamos entender como isso funciona. Então, Deus está nos dando uma oportunidade de nós cumprirmos a vontade dele. Se nós cumprirmos 100%, aí sim. Aí eu vou pegar um texto da palavra de Deus para nós, vamos dizer assim, solidificar essa palavra, para nós darmos base a essa palavra que nós estamos trazendo aqui esta noite. Aí, antes de nós pegarmos esse texto, eu gostaria que a gente voltasse a Mateus, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 17. O pastor Eudes depois vai ler para nós novamente do versículo 12 até o versículo 17, que é o nosso objeto de estudo ainda. Começamos na terça-feira passada, mas hoje vamos continuar a mesma palavra, certo? Mas antes dele fazer, e esse não fazer depois do nosso intervalo, que já deve estar próximo, né? Isso. Mas eu quero chamar aqui, pastor Eudes, atenção para Mateus, capítulo 24 e versículo 13. Mateus 24 e versículo 13. Só um pouquinho. Você que está em casa, pega a sua Bíblia aí, abra e acompanhe conosco para que você vá adquirindo mais habilidade, vai vendo como é que a gente estuda a palavra de Deus. Isso é muito importante. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que nós fazemos quando lemos essa palavra, pastor Eudes? Todos nós cristãos aplicamos isso à salvação. Imediato, né? Não, pastor, porque no final diz que é salvo. Preste atenção. Um texto isolado do seu contexto, nós já sabemos, quem estuda muito a Bíblia, que é um pretexto para uma heresia. Cuidado com textos isolados. Se nós lermos só esse texto isoladamente, nós vamos querer aplicar isso à salvação, porque diz, será salvo. Mas será que é disso mesmo que está falando aqui? Vamos ver então, nesse mesmo capítulo, que é o 24, vamos ver o que diz o verso 3. Verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perceba aí na pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. E que sinal haverá da tua vinda? Eles estavam dentro de um contexto que Jesus já estava retornando. E quando Cristo retornar, ele vai retornar para governar
toda a terra, que é o período que nós conhecemos como período milenial, ou milênio de Cristo, onde Cristo vai exercer governo. Mas, para que você não fique ainda com dúvida, nós lemos o versículo 13, que fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Aí, então vamos pegar o versículo 14. O que diz o versículo 14, que é o versículo logo seguinte. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus diz o quê? O evangelho da salvação? Olha o versículo que está logo junto com o versículo 13. Jesus fala, e o evangelho do reino. Não está falando de salvação, está falando de reino de Deus. Aí Jesus está falando, olha, para que o reino, para que você faça parte do reino, você tem que perseverar até o fim da missão. Se você cumprir toda a missão que Deus lhe entregou, então você fará parte desse reino. Desde o começo do capítulo, quando os discípulos interrogam que eles estão falando de reino, eles estão querendo saber de reino. Eles estão querendo saber, Senhor, quando é que haverá essa segunda vinda, que o Senhor vem para governar, né? Aí lá na frente, Jesus, quando apresenta esse detalhe de que a perseverança até o fim é o que garante a entrada no reino, aí ele vem endossar no versículo seguinte, que é a mensagem, ela é do reino. Então, não fica dúvida que nós temos que atingir 100%. E aí, nós vamos entrar depois do intervalo, falando por que João Batista ficou de fora do reino. É porque ele não atingiu os 100% da missão que Deus tinha para a vida dele. Ele iniciou bem, mas terminou mal. Aí não tem remédio, meu amigo. Começou bem, fez um ministério extraordinário, brilhante, chamou atenção, foi um alvoroço, foi como uma bomba atômica explodindo ali no meio daquele povo, mas se não atingiu 100% do que Deus projetou para sua vida ministerial, você está fora. É o mesmo caso do empregado que chegou e atingiu 60% da meta e depois resolveu fazer tudo por sua conta. Esse não tem lugar no reino de Deus. Ou seja, ao que vencer. Ao que vencer. Bem lembrado, do livro de Apocalipse, Deus não tem promessa para quem não vencer. Não tem. A promessa é só para quem vencer. E só vence quem for perseverante até o fim. Senão, lembre-se, nós estamos falando de reino, não de salvação. Agora são 10h48. Vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco através da Rádio Paz, a Rádio da Família, a FM 89,9. Eu sou o pastor Eudicê Paul e conosco está o pastor Ismael Oliveira. Agora são 10h50. Meu amigo pastor Ismael, vamos reforçar nosso abraço ao nosso povo? Vamos sim. Um abraço aí pro meu primo Deudamar, que está lá em Redenção, no Pará. Foi recentemente consagrado evangelista ali naquela convenção muito honrada, respeitada. Tem a irmã Miriam também, que está nos assistindo. Tem a irmã Margarida, Aguimar. A irmã Margarida está em Foz do Iguaçu. É ela que está em Foz do Iguaçu, né? Que Deus abençoe, um abraço, irmã. Deus abençoe, continue nos acompanhando aí. Glória a Deus. Meus irmãos, e sem perca de tempo, vamos voltar à palavra genuína. Por favor, meu amigo. Nós dissemos que agora, depois do intervalo, nós estaríamos fazendo a leitura do texto, né, que nós estamos fazendo esse estudo. Então vamos lá. Por gentileza, pastor Deus, nos ajude aí, Mateus capítulo 4, versículo 12 até o versículo 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz,
E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Certo, então vamos lá, né? Vamos pegar de novo no primeiro versículo. Jesus estava, fica claro e evidente nessa passagem, que Jesus estava aguardando o momento em que João Batista iria parar o seu ministério. Porque o reino de Deus não se divide, pastor Eudes. O reino de Deus não é uma competição. É forte. Não é. Muita gente quer fazer competição no reino de Deus. Ele está, ele foi chamado, ele foi um escolhido, tem um ministério, mas faz alguma coisa que contraria os princípios do reino, que é o quê? Dividir. Você não pode dividir. No reino de Deus você soma. E Cristo não ia dividir o ministério, não ia dividir o reino. Então Cristo estava esperando que João Batista cumprisse a determinação que Deus havia dado a ele. Olha, convém que quando ele chegar, ele cresça e você diminua. E João Batista tinha que diminuir, acompanhar a Jesus. Era o primeiro discípulo de Cristo, era João Batista. 3 oportunidades, nós dissemos nas aulas anteriores, Deus deu para João Batista e João Batista rejeitou. Depois, quando ele estava preso, a consciência pesou e ele manda discípulos perguntar para Jesus: ei, és tu mesmo Cristo? Para querer justificar por que ele não seguiu a Jesus. Ele ficou com dúvida, mas na verdade João Batista, ele se agarrou à multidão, porque dúvida ele não teve. Todos os 3 dias que Cristo apareceu para ele, diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Então ele testificou que ele era o Messias, que Jesus que tinha todos aparecido. os discípulos deles entenderam, né? Os discípulos assim, 3 dias, o nosso, vamos dizer, nosso mestre está apontando para ele, dizendo: ele é o Cristo, então eu vou segui-lo. Eles entenderam a mensagem e seguiram. João Batista não. Ficou agarrado à multidão. E muita gente perde o propósito de Deus na sua vida, sai da direção de Deus quando ele deixa de olhar para o que Deus diz e começa a olhar para a glória do seu ministério, a glória da multidão, né? Então isso aí acabou prejudicando muito a vida, né, de João Batista. Então, pelo princípio aí, nós vemos que nada justifica dividir ou rachar o reino, né? Exatamente. Ora, pode ver lá no versículo 17, onde foi lido, diz assim, ó: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado, porque está próximo o reino dos céus. Ora, se Jesus só começou a partir daí, Jesus estava aguardando. Agora é interessante nós observarmos, pastor Eudes, porque no versículo 2 diz assim, ó: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Essa palavra retirar-se, ela tem uma expressão melhor para nós no original, que é o grego. E o grego, ele expressa da seguinte forma, foi usar essa palavra para dizer, é como alguém que tira com emergência. Entendeu? Então Cristo estava aguardando, e quando ele ouviu que João tinha encerrado o ministério, por quê? Porque havia sido preso, então a Bíblia diz que ele retirou-se, ou seja, foi um ato emergencial de Cristo, porque o ministério de Cristo já deveria ter começado, não tinha começado porque João Batista impedia. Estava no freio, estava freio de mão. Estava impedindo que Cristo começasse o ministério, e aí por causa disso, Cristo, ele se retira imediatamente, urgentemente, emergencialmente, quando ouve que João Batista fora preso. Não foi porque estava com medo, porque Jesus não estava ameaçado. Porque muita gente faz essa interpretação, sim, infelizmente. Né? Fala, não, Jesus ficou com medo que João Batista foi preso, ficou com medo de ser preso. Jesus nem era conhecido. Jesus nem tinha começado o ministério. Ele foi começar a partir daí.
Entendeu? Então, quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos o quê? Que de fato Jesus respeitou o ministério de João Batista, porque o seu reino não é de divisão, e quando João Batista fora preso, que foi encerrado na força, o ministério dele, Jesus então deu início ao seu ministério. Agora, pastor Eudes, como já foi dito, né, muita gente está se escandalizando, né, pensando, pastor, essa palavra é muito forte, como é que o senhor pode dizer que João Batista ficou fora do reino? Vamos pegar algumas referências bíblicas que vão nos deixar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais tranquila com relação a essas afirmações. Vamos pegar aí Malaquias, pastor Eudes, capítulo 3, versículo 1. Você que está em casa, abra sua Bíblia, livro de Malaquias, do profeta Malaquias, capítulo 3, e o versículo 1, que diz: Eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras versões não diz anjo, diz mensageiro, porque é a mesma tradução. É mensageiro, exatamente. Mas aí você pega esse versículo e começa a analisar ele ponto a ponto. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. A função de João Batista. Quem foi que preparou o caminho do Senhor? Não foi João Batista? João Batista. Ele foi enviado para isso, preparar o caminho do Senhor. Então, João Batista, quando ele sai, ele é o precursor, né, do reino. Ele é aquele que vai para limpar o caminho, tirar as pedras, para abrir passagem para o rei chegar. E João Batista faz isso muito bem. Ele cumpre essa primeira parte. Mas veja o que diz aqui, ó. E de repente ele virá ao templo. Virá ao templo, né? Então, João Batista, a profecia dizia que João Batista deveria, quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, João Batista deveria estar montado no outro jumentinho, entrar os dois juntos em Jerusalém, e João Batista iria assumir a função que lhe era por direito. Qual era? Ele ia ser sacerdote, porque o pai dele era sacerdote, inclusive legítimo, e com o direito de ministrar, porque você sabe que não era todo sacerdote que ministrava no templo. João Batista tinha por direito, e ele entraria e chegaria no templo e assumiria a posição sacerdotal. Agora, a profecia era tão certa, vamos ver o que diz lá Zacarias. Zacarias também fala um pouco sobre isso, capítulo 9, versículo 9. Forte esse negócio, hein? 9:9, né? Isso. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Essa linguagem aqui é bem rústica, né? Agora vamos ver lá no livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 2 ao versículo 5, que vai relatar quando esse momento de fato aconteceu. 21, 25? Versículo 21, versículo 2, capítulo 21, versículo 2 até o 5. Tá. Beleza, deixa eu voltar aqui. Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a, trazei-mos, e eis alguém, e se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei e aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Você viu aí? Coisa, hein? Eram dois animais. Que era para trazer. Mas quem montou? Só Jesus montou num. Porque o outro, que era para João Batista, que estava preparado e profetizado lá em Zacarias,
ele não apareceu. Engraçado que a plataforma, a estrutura da profecia se manteve, né? Se manteve. Então, João Batista, por ele não cumprir 100% o que Deus planejava para a vida dele, ele perdeu o reino. Então, nós temos que estar muito atento, porque nós temos que perseverar na missão que Deus nos deu até o fim. É o propósito de Deus. E a gente tem que ser fiel ao que Deus nos manda fazer. Senão, nós corremos um sério risco de nós perdermos o direito, né, de estarmos dentro desse reino maravilhoso que é o reino de Deus. Então nós vamos começar então, tendo dito isso, pegar algumas partes aqui. Como é que Jesus se retirou? Foi apressadamente. Depois nós vamos encontrar que ele se retirou para onde? Retirou-se para a Galileia. Para a Galileia. Aí a palavra do Senhor continua, porque já estava profetizado, não é? O profeta Isaías já havia dito alguma coisa a respeito da Galileia, não falou? O que diz aí? Terra de Zebulon e Naftali. Isso. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Exatamente. Então, o profeta Isaías já havia profetizado o quê? Que uma grande luz iria aparecer lá, naquele lugar. Que luz era essa? Cristo, o Messias. Agora, por que Cristo, pastor Eudes, escolhe justamente a Galileia para dar início ao seu ministério? Além de cumprir, obviamente, a palavra de Deus que já estava profetizado a esse respeito. Agora, por que começou-se, então, por Galileia? Né? Então, vamos lá. No versículo 16, assim, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, nasceu a luz. Em outras versões deixa mais claro que ali estava raiando a luz. O que isso significa? Quando Cristo começa ali, é como se o dia estivesse nascendo, é como se estivesse raiando o sol pela manhã. Então, grandes trevas simbolizavam a noite, o período da escravidão, do pecado, e agora uma luz nasce. O período da graça é assemelhado com a luz. Então, por isso que Jesus disse, fazei a obra, eu vou fazer a obra do meu Pai, enquanto é dia, porque a noite vem. Então, o dia é considerado o período da graça de Deus. É o período que começou, que raiou lá na Galileia. Lá na Galileia foi como se o raio do sol começasse a despontar, porque foi lá que Jesus começou a pregar. Mas é importante a gente meditar um pouquinho sobre essa Galileia. E é engraçado aqui, meu amigo, que a Galileia dos gentios, né? A chamada Galileia dos gentios, no versículo 15, você percebe que um plano já mesmo que no limiar, já contemplava outras nações, porque nós vamos ver Síria e os samaritanos, né? Tudo próximo ali. E aí a luz vai exatamente para esta região. É importante você falar sobre isso, pastor Eudes, por quê? É porque ali você percebe uma mistura de povos, não é isso? É esse ponto que nós estamos querendo chegar agora, sobre essa região. Por que essa região? Porque a tradição judaica, ela já não era tão forte naquele lugar. Porque ali o povo já estava mais receptível a uma palavra a respeito do reino de Deus, a respeito de salvação. Então, se Jesus começasse num lugar onde houvesse uma tradição forte judaica, como é que eles iam receber Jesus? Não é? E Jesus vai para um lugar onde a resistência era muito menor, era muito diferente. E é engraçado, meu amigo, que segundo Lucas fala aqui, que Jesus ele foi levado a essa região com poder, e essa região, Nazaré, por exemplo, recebe Jesus em virtude da fama dele, né?
da fama dele, porque Jesus foi a Jerusalém, foi algo maravilhoso, algo esplêndido, e ele volta para essa região recebe virtude da fama, não pelo que ele era, mas pela fama que ele alcança naquele momento. Mas na sequência Marcos fala que ele fica triste porque não houve honra, e ele diz: o profeta não tem honra na sua casa, na sua terra. E aí Marcos fala que ele desce para essa região, ou seja, ele sai de uma região que supostamente era iluminada e vai para uma região que faltava luz. Que coisa, né? A fama é holofote, e ele sai dos holofotes e vai para uma região, glória a Deus, é forte esse negócio, né? Brilhava, né? Agora, olha, é importante a gente estudar um pouco os aspectos geográficos daquela época, né? Por exemplo, a região da Galileia, ela era um perímetro de aproximadamente 60 quilômetros de comprimento e 30 quilômetros de largura, e contemplava um lago que era chamado na Bíblia de Mar da Galileia, aonde nós vamos ver nos próximos estudos que foi dali que Jesus chama os primeiros discípulos, que Jesus começa a formar, né, os seus discípulos. Então, vamos lá. Essa região, pastor Eudes, ela era conhecida como uma região de solo extremamente fértil. Ela tinha uma grande quantidade de peixes desse lago, desse mar chamado Mar da Galileia. E o historiador Flávio Joséfo, ele faz uma descrição fantástica a respeito da Galileia, que eu gostaria até de compartilhar aqui. Ele diz o seguinte: a terra, em sua totalidade, tem solo e pastagem ricos, produção de todas as variedades de árvore, e atraía por sua produtividade. Veja, era um lugar de mercado, de terra fantástica, né? Mesmo para aqueles que não tinham inclinação para a agricultura, era atraído por causa da fertilidade daquela terra. Que coisa, hein? Né? E aí ele conclui dizendo o seguinte: toda a terra era lavrada e em toda parte ela era produtiva. Não à toa que Jesus escolhe um terreno produtivo para lançar o quê? A semente do reino, né? Olha aí. Então, da mesma forma que era o terreno físico, pastor Eudes, também era o terreno espiritual. O terreno que era o coração do povo era um terreno fértil, pronto para receber as primeiras sementes do reino de Deus. A semente que Cristo semeou, eles estavam receptivos. Era um terreno fértil, por isso teve tanta produtividade. E segundo alguns dados históricos, naquela região da Galileia, naquela época de Jesus, conseguiam reunir em torno de 2 milhões de pessoas. Olha, num terreno de aproximadamente 60 quilômetros por 30, lá naquele pequeno espaço, havia um aglomerado de pessoas muito grande. 2 milhões de pessoas cabendo num espaço desse. O estado do Tocantins, por exemplo, ele tem 1.250.000 habitantes, 300.000 habitantes. Tinha mais população, quase o dobro do que tem hoje, atualmente, só o estado do Tocantins. E olha a extensão do estado do Tocantins. Então, onde Jesus foi, era um aglomerado de pessoas. Além de ser um aglomerado de pessoas, o terreno estava fértil para lançar a palavra. O reino teria grande produtividade naquele lugar. Então não foi à toa que Cristo foi conduzido, foi para aquele lugar, estava profetizado, porque o terreno já estava pronto para lançar a semente do reino de Deus, do evangelho, da palavra de Cristo. Glória a Deus, está próximo o reino, aleluia, glória a Deus. Aí se nós pegarmos aqui, as horas passam muito rápido, pastor. Eu vou fazer mais esse comentário e nós vamos encerrar aqui, porque eu tenho um outro compromisso logo em seguida, às 11h30. Tenho que ir até o aeroporto conduzir algumas pessoas que estão chegando lá. Pastor Eudes, vamos pegar aqui. Quando Jesus vai para a Galileia, aí diz assim, e deixando Nazaré, foi morar onde? Em Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele não foi visitar.
Cristo foi fazer o quê? Foi morar. Foi morar. Então vejam, ele acha um terreno fértil, ele lança a semente e vai morar onde? Cafarnaum. O que quer dizer Naum? Se nós pegarmos a palavra Naum, significa compaixão. Eita. Compaixão. Então Cristo acha um terreno fértil e ele mora na compaixão. Pode prestar atenção, todo o ministério de Jesus é baseado na compaixão. Ele mora na compaixão. Meu Deus. É forte isso. Meu Deus. É forte isso, porque quem não tem compaixão, pastor Eudes, não pode estar fazendo parte desse reino. Encerramos por aqui, porque a compaixão vai ser a nossa base para o reino. Se você não se compadecer das pessoas que estão vivendo em trevas, se você não se compadecer das pessoas que estão em sofrimento, se você não se compadecer das pessoas que estão sofrendo, você não pode fazer parte desse reino, porque esse reino se compadece das pessoas e Cristo mora nesse lugar. Mora nesse lugar. Não é um turista. Não é um turista. Ele vai para morar. Ele vai para morar. É a base do ministério do reino, é a compaixão. Para que a gente entenda que se nós quisermos fazer parte do reino de Deus, devemos encher o nosso coração de compaixão pelas pessoas e lançar a semente do reino que vai transformar a vida delas. Engraçado que Jesus ele não lança a semente dele em meio à fama. Porque ele poderia ter ficado lá, porque o povo lá abraçaram ele assim, o filho da fama, nosso filho famoso chegou na cidade. E ele não lança a semente lá. Ele sai de lá com a semente e lança nesse terreno fértil. A compaixão. A fama não tem dó de ninguém, né? E Deus, ele hoje, com essa palavra, está lançando a semente do reino em muitos corações férteis que estão nos ouvindo. Nós temos aqui várias pessoas ainda na live nos acompanhando, pessoas que estão nos ouvindo pela rádio. E hoje essa palavra, que é a palavra do reino, é a semente do reino, ela está chegando até o seu coração. E eu tenho certeza que só está chegando aí, porque o seu coração é um terreno fértil para essa palavra. Para a palavra, para a mensagem, para a compreensão do que é reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer aquela oração, né, pastor? Sim, abençoa nosso povo. Vamos orar, apresentando os nossos irmãos, amigos, ouvintes da Rádio Paz que estão nos acompanhando até agora. A pastora Magda. Pastora Magda. Está lá, Magda Viana, né? Ela é uma mulher que tem um grande peso na palavra, viu, pastor Eudes? Admiro muito a pastora Magda, porque ela tem um desenvolvimento na palavra de Deus, tem um ministério de mestre. Glória a Deus. E ela tem realmente se desenvolvido nisso, tanto ela quanto o esposo, né? São pessoas que Deus tem usado muito no ministério da palavra. Que Deus abençoe, irmã Magda, que Deus continue lhe capacitando, lhe usando e fazendo seu ministério crescer cada vez mais. Glória a Deus. Vamos orar, né, pastor Eudes? Orar pelos que estão nos ouvindo até agora, nesse momento, porque eu tenho certeza que o reino está se manifestando com muita força, pastor Eudes. Muita força. Deus está trazendo pessoas que precisam dessa compreensão do reino para poder fazer parte desse projeto, entendendo como ele é, como funciona, fazer parte desse projeto também. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, te apresentamos esta noite a cada um daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, através desta rádio, através da live no Facebook. Que o Senhor, meu Deus, estenda as tuas mãos sobre a vida dos teus filhos, que a palavra, a semente, que é a mensagem do reino, possa alcançar terrenos férteis esta noite, de forma que nós possamos produzir 100%, que nós possamos
perseverar até o fim. Meu Deus, nesta noite tem pessoas que nos ouvem, mas seus corações estão aflitos, seus corações estão angustiados, e tu sabes o que aconteceu no decorrer deste dia, no decorrer desta semana. Tu sabes, meu Deus, a aflição que está no coração do teu filho ou da tua filha. Quem sabe perda de pessoas, de entes queridos, pessoas que estão vivendo momentos inconsoláveis, mas o Espírito Santo pode visitá-las agora, consolar os seus corações, fortificá-las para que elas possam superar esses momentos difíceis. Deus, eu te peço que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um, que as bênçãos do reino seja manifestada na vida de cada um que nos ouviu esta noite. Nós abençoamos a cada um em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Meu amigo, por favor, as considerações. Pastor Eudes, é sempre uma honra falar de reino de Deus, é sempre um privilégio estarmos aqui na Rádio Paz, e quero agradecer a paciência que cada um tem, né, colocado aí a essas horas, né, de estar nos ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua casa, né, a sua família, seus projetos, seu trabalho, que esteja tudo debaixo da bênção do Senhor Jesus. Agradeço você pela audiência, que Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Pastor Eudes, que Deus te abençoe, meu amigo, obrigado por estarmos sempre juntos aqui, ao nosso querido presbítero Pedro, que também está aqui conosco, que Deus abençoe, e na próxima terça-feira nós vamos continuar dentro desse mesmo contexto que nós não concluímos ainda, e depois passando mais adiante. Né? Aqui nós não temos pressa, não temos agonia, vamos explorar bastante essa temática, e vamos aprender o máximo que o Senhor nos permitir aprender. Verdade. Então, meus irmãos em Cristo, amanhã, se Jesus não voltar, nós estaremos os evangelistas Fábio Fernandes e Divino Alisson estarão ministrando sobre o livro de João. Você não pode perder, está uma bênção. E aí na quinta-feira nós estaremos de volta, eu e o pastor Divino Bispo Leandro, no livro de Romanos. Então não saia, porque o Bíblia em Foco tem a semana toda de palavra, de Bíblia Sagrada ao seu coração. Então fiquem na paz do Senhor Jesus, um grande abraço, aquele abraço. Rádio Paz FM.